Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui. Um abençoado final de semana para você e para a sua família. Você está feliz com Jesus? Então cabe um graças a Deus aí na sua casa? Levanta a mão assim, ó. Graças a Deus. Vamos ler a Escritura que nos abençoará no culto doméstico deste sábado. A leitura está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vamos adorar ao Senhor com o hino Perdão com a irmã Lígia. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem
Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. E olha que privilégio. Deus continue te abençoando, irmã Lígia, irmão Mateus Valentim, toda a família. Privilégio, quem está ao meu lado aqui neste sábado, o evangelista, irmão Jorge Alexandre. Deus continue te abençoando. Muito bom dia, irmão Renato, bom dia a todos os nossos irmãos, né, que acompanham essa maravilhosa programação, esse culto doméstico. O privilégio também é meu, de estar com um companheiro, como um irmão, para juntos com essa família da fé, participar mais uma vez deste estudo maravilhoso, estudo sobre batismo em nome de Jesus Cristo, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, e assim vai. Este é o mistério que está revelado para aqueles que Deus os escolheu. Muito bom dia, irmão Renato. Bom dia, irmão Jorge. A gente pode resumir o nome do tema, né? Acredito que a unidade de Deus manifesta em 3 ofícios. Sim. Agora uma pergunta para você. Existe a doutrina da Trindade na Bíblia? 3 pessoas distintas? Nós queremos falar um pouco sobre esse assunto. E a ideia aqui, né, irmão Jorge, não é você está errado, nós estamos certos. Quem está certo é a palavra. Se a palavra diz que é. Se ela fala que não é, não é. Então nós falamos o que a palavra diz. Então nosso objetivo é estudar as Escrituras. E já fica o pedido para que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Irmão Jorge, eu acredito que não tem como falar desse assunto sem pensar no plano da redenção. Sim. Ele tem tudo a ver com o plano da redenção. E eu explico. O ser humano havia caído da graça. Para reingressar nessa graça, precisava de um parente próximo. Você concorda comigo? Não poderia ser qualquer pessoa, de qualquer forma. Tinha que ser um parente próximo. E aí nós começamos o nosso assunto, que é o Pai sobre nós. É muito profundo isso. Pai sobre nós, o Filho conosco. Jesus. E o Espírito Santo em nós, no meu coração, no seu coração. Para a gente discorrer sobre esse assunto, o primeiro ponto é como falar em 3 pessoas distintas. Aonde está isso na Bíblia? Né? O nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que está lá em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, irmão Jorge, esse assunto ele enche o nosso coração de alegria porque nós estamos falando de acordo com as Escrituras. Nós sabemos também, lendo, né, a respeito desse assunto, que a nuvem para o povo de Israel, enquanto peregrinava no deserto, quanto mais ela clareava para Israel, ela escurecia para os egípcios. Então, assim, clareava para um e escurecia para os outros. E é o tempo que nós estamos vivendo. Quanto mais essa revelação da palavra se torna clara para nós, mais ela escurece, né? Mais ela vai escurecendo para as demais pessoas e grupos religiosos que muitas vezes não seguem a Bíblia,
mas estão seguindo doutrinas de homens. Eu queria deixar mais uma escritura importante, Atos capítulo 2, versículo 36, bem pertinho ali da escritura do batismo, né? A revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36, diz: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a palavra está dizendo que Jesus é Senhor e Cristo. Não foi eu que disse. Leia Atos capítulo 2, versículo 36, o final. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, reconhecemos que Ele é e não pode ser outra coisa senão Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa manifesta em carne, nesse caso, Jesus Cristo. Então, assim, não se trata de três pessoas, irmão Jorge, amados irmãos. Três pessoas distintas, mas uma única pessoa manifesta em três ofícios maiores. Sim. É isso, irmão Jorge? É isso mesmo, é maravilhoso, irmão Renato. A gente, depois de tantos anos, vir a este público, né? Público maravilhoso aí, nossos irmãos pela internet. E quem sabe muitos pela primeira vez estará participando, assistindo. Nós discorrermos, eu não digo do irmão, né, mas digo de mim. Quem sou eu para chegar a um determinado ponto de poder ensinar as Escrituras? Eu me coloco na mesma condição, irmão Jorge. Porque isso aqui é maravilhoso, mas ensinar o que já está deixado, relatado pelo grande mestre, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o grande mestre. Bom, Renato, o irmão começou dizendo a respeito desta palavra Trindade. O profeta de Deus, na mensagem que ele encabeçou às 7 eras da igreja, mensagem tremenda, antes dele fazer todo aquele estudo das 7 eras, os quais nós conhecemos bem, ele encabeçou este estudo com a mensagem intitulada A Revelação de Jesus Cristo. E ali ele cita assim, que esta palavra, Trindade, ela nem existe dentro da Bíblia Sagrada. Então ela é anti-inescriturística. Ela não está aqui nesse livro. Isto é, como o irmão disse, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. O único livro, o único requisito para a salvação é a Bíblia Sagrada. E o profeta também diz aqui na revelação de Jesus Cristo que se uma pessoa está esperando salvação através da igreja fulano ou da religião beltrano, ele está perdido. Seja tabernáculo da fé, seja a igreja fulano, seja a igreja ciclana. Ele falou assim, o único lugar que pode ancorar uma alma é na Bíblia Sagrada, é nas Escrituras. Então nós estamos aqui com humildade para que Jesus Cristo venha nos ajudar, porque o profeta diz que isso precisa de unção e inspiração para transmitir para os corações famintos a respeito da revelação de Jesus Cristo. Então você estava também dizendo, quando Deus começou a manifestar lá atrás, na coluna de fogo, porque era coluna de fogo à noite para clarear e a nuvem para refrescar durante o dia. Irmão Renato, aqui nós estamos diante de um quadro muito maravilhoso e Jesus Cristo vai nos ajudar a mostrar um pouco da unidade. Esta palavra também, irmão Renato, unicidade, ela não é uma palavra a qual uma pessoa que se diz cristã pode ancorar nela, porque não é só Jesus. Unicidade é só Jesus.
E só Jesus não está correto. Porque aí Deus não teria o ofício de Pai, o Espírito Santo que gerou a Jesus Cristo. Ali em São Mateus, capítulo 1, a gente começa a ver como foi o nascimento de Jesus. Então, esta forma maravilhosa, este mistério que está oculto, mas está dentro das Escrituras, está dentro da Bíblia, mas tem que ter a luz da hora. Tem que ter a revelação para ver isso. Então, nós podemos ver que, sem esta luz, as pessoas não podem ver Jesus Cristo como Deus, como Emanuel, Deus em carne humana, andando aqui nessa dimensão. Nós podemos falar, então, irmão Jorge, em 3 principais vertentes que existem hoje. A unidade, que é o que nós estamos falando aqui a respeito, né? Senhor Jesus Cristo. Sim. Existem os unicistas, que é aqueles que creem apenas em Jesus. O Jorge discorreu muito bem a respeito do assunto. Existe também essa questão da trindade, que seriam 3 pessoas distintas. Da divindade. Na divindade. E onde surgiu essa doutrina? Porque isso teve um começo, né? Sim. O nosso pastor tem nos ensinado, e eu carrego isso no coração. Uma pergunta sincera: você crê em toda a palavra de Deus? Da primeira à última página? Normalmente, quem é cristão vai responder que sim. Então, se nós cremos que a palavra é Deus, nós cremos no que está escrito. Nós temos que agir conforme os ensinamentos que nós temos aqui. Gálatas 1,8 diz: qualquer palavra fora disso seja anátema, seja nulo. Efésios 2:19 e 20 diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é essa base que ficou para nós, o ensinamento que nós temos. Baseado nisso, nós não temos na Bíblia a questão da Trindade. Então isso é uma questão humana, são doutrinas humanas que foram colocadas. Estudando a respeito do assunto, a parte histórica, né? Essa doutrina da Trindade, ela foi elaborada no ano 325 depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre. E ela foi confirmada como dogma de uma boa religião que existe no ano 381 depois de Cristo, pelo Papa São Damaso. Talvez a pronúncia aqui não esteja 100%. E aí nós repetimos aquela pergunta: onde a Bíblia cita o nome Trindade? Então, se isso fosse Deus, não estaria na Bíblia? Não estaria nesta palavra de Deus? Então, nós lemos há pouco Atos 2:36, reforçando: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então reconhecemos que ele é e não pode ser outra coisa senão Pai, Filho, Espírito Santo, manifestado em carne. Então não são 3 pessoas. É uma pessoa com 3 manifestações maiores. Irmão Jorge, é maravilhoso a gente pensar em um grande arquiteto das nossas vidas e de tudo que existe. Existe alguém, a pessoa pode ter suas convicções e a gente não está entrando nesse mérito. Cada um acredita naquilo que deseja. Mas quem fez o corpo humano com tamanha perfeição? Quem fez a natureza com tamanha perfeição? Tem que ter, irmão Jorge, um grande arquiteto, um construtor disso tudo, né? E esse grande construtor, ele construiu para si mesmo um corpo aqui na terra. E esse corpo é Jesus. E nós temos a Escritura para confirmar isso que eu estou dizendo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados irmãos, Deus construiu para si mesmo uma casa. E essa casa foi Jesus, e nela habitou em plenitude. Então Jesus era 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem, para que ele pudesse sentir as mesmas coisas que nós sentimos: fome, dor, sede, frio. Passou por tudo isso, mas ao mesmo tempo naquele corpo
aparentemente fraco, frágil, morto ali na cruz do Calvário, ali também tinha 100% plenitude de Deus em Jesus. É isso, irmão Jorge? Irmão Renato, isso é muito glorioso e nós temos tempo aqui nessa programação para ler as Escrituras, porque elas é o que confirma e afirma aquilo que nós estamos dizendo para nossos amados irmãos. Nós sabemos, irmão Renato, que isso aqui não está se tratando de um estudo teológico, de teologia. Aqui está havendo um estudo escriturístico da Bíblia Sagrada. Perdão, irmão Jorge. Escriturístico e evangelístico. Isso. O nosso objetivo aqui não é ensinar, doutor, não. Aqui é só evangelizar, levando a luz da palavra. Isso. Aqui está se cumprindo aquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso aqui é maravilhoso. Então, aqui, irmão Renato, você falando sobre Deus, o grande arquiteto, mas Deus é espírito. Ele não podia ser visto, ele não podia ser apalpado, ele não podia ser visto com os nossos olhos, ele não poderia ser pego. Então, o que ele fez? Ele escolheu, né, nós sabemos, São Mateus, capítulo 1 ali, ele escolheu o ventre de Maria e fecundou um óvulo ali. Irmão Renato, quando eu estava meditando nisso, para nós virmos aqui, fazer essa programação, esse nascimento virginal de Jesus, ele é bem polêmico, ele é bem contestado, porque se não partir desse princípio de crer no nascimento da Virgem, Jesus Cristo vinha através do nascimento de uma virgem, sem sensação, aquele, seja ele de maior ou menor conhecimento, ele não terá êxodo na revelação. Então, o grande arquiteto pegou aquela moça, aquela jovem mulher chamada Maria, e ali ele gerou, porque lá diz que Maria, no que estava nela, foi gerado pelo Espírito Santo. Que coisa grandiosa. Então, lá em São João, capítulo 14, quando Jesus estava com seus discípulos, Jesus disse assim no verso, conversando ali com Tomé, aqui no verso 4 do Evangelho segundo São João, capítulo 14. Ele dizendo aos seus discípulos, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu, não nós. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, unidade. É o tema da programação. Aqui mostra a unidade perfeita do Pai, de Jesus com Deus. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Olha aqui, irmão Renato, a afirmação de Jesus. Ele falando para Tomé e os demais. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ai, eles ficaram extasiados. Sim. Extasiados. Pô, mas nós temos visto o Pai, o Deus eterno, o grande construtor de tudo, mas a abertura não foi lida? E Deus o fez Senhor e Cristo? Aí disse assim, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Aí, isso ele falou para Tomé. Aí Filipe entrou na conversa também, um de seus discípulos também, e disse-lhe Filipe, no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai o que basta. Pronto, isso vai ser o ponto final para nós.
Porque nós não tem visto ele. Aí. Imagina esse diálogo, né, irmão Jorge? Não. O pai, mas cadê esse homem? Cadê o pai? Cadê? O Deus eterno. Aí Jesus disse aqui, no verso 9, para Filipe, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Agora que complicou mesmo. Um ponto de interrogação. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Unidade maravilhosa do Deus eterno, grande construtor, aquele Deus, esse Deus do haja, e criou Deus os céus e a terra. Haja luz, o haja, o Deus eterno habitando no corpo chamado Emanuel. A coisa começa a discorrer maravilhosamente. É muito profundo tudo isso que nós estamos vendo, ouvindo, e aí a gente cita algumas escrituras, e claro, talvez você não tenha condição de parar, abrir sua Bíblia agora, mas veja novamente esse culto doméstico e leia as escrituras que nós estamos citando aqui, para que você possa ter a completa convicção de que não são dois homens falando pensamentos próprios. São homens que estão lendo a palavra de Deus. Se nós cremos, irmão Jorge, que Deus vai vivificar isso que nós estamos falando no coração de cada amado irmão e de cada amada irmã. Fica o pedido para que os irmãos possam compartilhar, né? Curtir, comentar esse culto doméstico. Não é para vaidade, para ter números, mas é dessa forma que a plataforma vai entregar o conteúdo para mais pessoas e dessa forma nós vamos abençoar mais pessoas. Esse assunto, ele é muito rico, muito rico. Tem mais um versículo, o senhor leu até o 10. Posso ler o 11 aqui? Pode, irmão Jorge. Pode. São João 14, versículo 11. Vou ler o 10, que o irmão Jorge leu agora. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Mais uma vez falando de unidade. Não, mas não posso crer, né? Como isso não faz muito sentido? Como minha mente humana às vezes arrasou, não consigo entender isso. Aí o versículo complementa. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E mais uma escritura, Evangelho de São João, está pertinho aí, nós lemos o 14, agora o 10:30. Diz, segundo Evangelho de João, né? Capítulo 10, versículo 30. Ele é bem curtinho, irmão Jorge, ele é bem assim, ó, resumidinho assim, ó. Sim. Eu e o Pai somos um. Isso não deveria colocar fim a toda e qualquer discussão sobre três pessoas distintas? A Bíblia não dá margem, né, para interpretações, ela precisa de revelação. Então aqui diz, eu e o Pai somos um. E aí fica uma pergunta, são três pessoas em uma? Isso não faz nem sentido físico, humanamente falando mesmo, né? Como que seria isso, né? Não faz sentido. Então, a gente precisa ler a palavra, crer na palavra, não interpretar, apenas crer na revelação da palavra. É isso, irmão Jorge? Isso. Vamos lá em Colossenses, irmão Renato? Vamos aproveitar esta hora maravilhosa, esse período. Vamos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vamos começar aqui no verso 2 também. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência,
Inteligência. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Aí tem um tracinho. Na sua Bíblia tem esse tracinho? Tem. Cristo. Cristo. Então vamos ler o versículo de novo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude, olha, completo, plenitude é completo. Quando fala da plenitude, por que falou que toda a plenitude da divindade habitava em Jesus Cristo? Porque Deus se completou em Jesus. Isso é grande, Renato. Isso é grande, não sobrou nada. O Deus eterno se completou corporalmente na plenitude da divindade de Jesus Cristo. E aqui, Paulo está falando que isso é uma inteligência, mas tem que ser no coração, irmão Renato. Olha aqui, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Essa inteligência aqui não é de gramática, de literatura, não. É do Espírito Santo. Da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério. Então está escondido. Do mistério, Deus, Cristo, não tem vírgula. Tem esse tracinho. É uma coesão, irmão Renato. Irmão Renato, é muito grande, é muito maravilhoso e se necessita de eleição, predestinação para ver estas maravilhas. Graças a Deus, você foi ajudado, abençoado neste dia. Não sei se você está vendo pela manhã, no período da tarde, à noite, talvez nem seja no sábado em si. Mas se esse conteúdo chegou até você, amado irmão, amada irmã, tem um propósito, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Então, analise as escrituras e continue acompanhando essa programação. De segunda a sábado, a partir de 5 da manhã. Você assiste no horário que for melhor para o seu dia, né? Assista, seja abençoado com essa programação de fé e fé para vencer. É isso, irmão Jorge? Isso, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos. E nós estaremos aqui neste próximo programa para dar sequência nesta hora maravilhosa de companheirismo com os irmãos dentro deste livro glorioso, a Bíblia Sagrada. Isso te ajuda, me ajuda. A revelação, irmãos, para quem já conhece, ela nunca pode ser super enfatizada. Ela sempre vai nos mostrando e nos dando gratidão por nós estarmos nesta luz gloriosa. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço.